E aí, pessoal, segunda parte do nosso vídeo, e aí a gente vai continuar falando sobre umidade. E agora a gente vai falar sobre precipitação. Precipitação é a mesma coisa que chuva. Quando eu falo níveis pluviométricos, é a mesma coisa, níveis de chuva. Então, aqui vamos ter os tipos de chuva. Eu tenho chuva convectiva. Como funciona a chuva convectiva? Eu tenho um ar quente que sobe e um ar frio que desce. A evaporação, aqui eu tenho a umidade, que vai propiciar a formação de nuvens. Então, quando eu tenho um ar frio, o ar quente subindo e um ar frio descendo, esse choque de temperaturas diferentes, no caso do subindo e descendo, faz com que ocorra a precipitação, ok? Então, essa aqui é a chuva convectiva. Eu tenho a chuva frontal. A chuva frontal é um pouco parecido, mas aqui eu tenho um ar quente e um ar frio. Aqui eu já não tenho a dinâmica de ar quente subindo e ar quente descendo. Aqui eu tenho duas massas diferentes, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Eles se chocam. Como eles são de temperaturas diferentes, ele faz com que haja a precipitação. E, por último, eu tenho a chuva orográfica ou chuva de relevo. Essa aqui é bem interessante. Essa aqui, como que funciona? Eu tenho uma massa de ar que ela está carregada de umidade. De umidade. E aí, o que acontece? Quando ela se choca com o relevo, ela tende a subir a sua temperatura, a sua altitude. Quando ela sobe a altitude, acontece alguma coisa com a temperatura. Lembra? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Aqui embaixo está quente e ela está quente e úmida, essa massa de ar. Quando ela chega perto de um relevo, ela se choca com o relevo, ela aumenta a altitude. Então, aqui em cima está maior altitude, menor temperatura. Esse choque da temperatura faz com que haja chuva. E quando essa massa de ar atravessar esse relevo, ela vai estar seca. Isso justifica ou busca explicar a formação de alguns desertos e também de algumas regiões semiáridas. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem um semiárido, o sertão nordestino, e é bem interessante isso porque existe na zona da mata, no agreste nordestino, um planalto chamado Planalto de Borborema. Então, toda a massa de ar que vem do Oceano Atlântico, ao atravessar a zona da mata, chegando no agreste, tem o quê? O Planalto de Borborema. Ele se choca e quando ele atravessa para o sertão nordestino, ele atravessa seco. Essa é uma das explicações por que o sertão nordestino é tão seco, ok? Pressão atmosférica. É chamada de pressão atmosférica o peso que o ar realiza sobre a superfície terrestre. Sim, o ar tem peso, ainda mais tantas camadas de ar que nós temos que compõem a atmosfera. Essas camadas de ar, elas exercem um peso. A troposfera faz um equilíbrio, fazendo com que o nosso corpo, a pressão interna nossa é diferente da pressão externa. Por isso que nós não somos achatados pelo peso da atmosfera. Mas existe um peso que é sentido pelo relevo, pelas camadas internas da Terra. Ok? Então, essa pressão atmosférica, ela vai ser assim, ó. Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar, logo menor a pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica com referência à altitude. Então, quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica. Por quê, gente? É óbvio. Aqui eu tenho uma quantidade de ar muito maior. Então, a pressão atmosférica aqui vai ser maior do que aqui. Quanto maior a altitude, menor vai ser a coluna de ar sobre aquele relevo, vai ser menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a coluna de ar sobre aquele relevo
E aí vai ser o quê? Maior a pressão atmosférica. Ok? Fatores do clima. Esses fatores são condições naturais que vão interferir diretamente no quê? Na dinâmica do clima pela região onde vai se formar. Eu tenho a latitude, é um fator do clima, fatores do clima. Por que a latitude vai interferir? É muito simples, gente. Só lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho, pelo paralelo principal, eu divido o globo terrestre em... Gente, eu esqueci novamente, misericórdia. Pelo paralelo principal, eu tenho o marco zero, grau zero. Ele vai dividir a linha do Equador. Ele vai dividir a Terra em dois, em hemisfério norte e hemisfério sul. Logo, eu vou ter depois acima o outro paralelo que é muito importante, que é o Trópico de Câncer. Basicamente aqui, ó, no grau 23. Depois eu tenho o Círculo Polar Ártico, ou Polar do Norte, que vai ser grau 66. Daqui até aqui, ou seja, da linha do Equador até o extremo norte, eu tenho 90 graus. Daqui ao extremo sul, eu tenho 90 graus. Perceba, conforme vai mudando o grau de latitude, conforme vai aumentando o grau da minha latitude, eu também tenho uma variação climática. Então, aqui, ó, nas latitudes baixas, eu tenho a zona tropical. Latitudes médias, eu tenho a zona temperada do norte e do sul. E nas altas latitudes, que aqui é grau 90 e grau 90, eu tenho as zonas climáticas polares. Então, já consigo compreender o seguinte: quanto maior a latitude, menor vai ser a temperatura. Por quê? Porque eu estou me distanciando de uma região que recebe mais incidência de raio solar e estou indo para uma área de menos radiação solar. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E o oposto também se aplica. Quanto menor a latitude, maior vai ser a temperatura. Tá ok? Gente, eu já estou falando um tempão. Eu não sei se já deu 15 minutos. Então, eu vou cortar o vídeo por aqui. E daqui a pouco eu volto novamente, tá ok?